Está iniciada então a gravação, tá? Semana passada nós começamos a ver a parte de camadas de transporte, vimos o funcionamento do protocolo UDP, né, que é a parte de transporte na internet não orientada à conexão, né, ou a parte sem conexão, e que dá uma transferência não confiável, mas a gente já conversou sobre ela, tá? Existem várias razões para a gente ter uma transferência não confiável, tá? Entre elas questões de desempenho e até mesmo aplicações onde o atraso de uma retransmissão seria bem pior do que uma eventual perda de pacote, um pacote corrompido. Tá? Chegamos a conversar sobre exemplo dessas aplicações. Tá? Hoje a gente vai ver então o TCP, que é o protocolo de transporte orientado à conexão da internet, tá? Ver como é o seu funcionamento, como a gente pode obter então essa confiabilidade. Então, só para comentar, tá? Vamos começar vendo então como é uma transferência confiável de dados de forma geral. Depois nós vamos ver particularmente como o TCP faz isso. Né? Vamos ver que algumas técnicas, depois a gente vai comentar qual é a técnica do TCP. Professor, o senhor está mutado. Tá, valeu, obrigado. Ficou mutado de repente ou estava desde o início? Não, foi agora há pouco, uns Ah, 30 beleza. segundos, não sei. Ah, tá, beleza. Devo ter esbarrado aqui na barra de espaço, que quando isso É, acontece. Tá. pode ter acontecido. Então vamos lá. Então a camada, se não acontecer de novo, avisa aí. Valeu, obrigado. Então a camada de transporte, né, fica acima da camada de rede e ela usa os serviços da camada de rede. Tá? Não pode fazer nenhuma suposição sobre a confiabilidade dessa camada. Né? Especificamente, no caso da no caso da internet, o IP, conforme a gente vai ver, ele é um protocolo que tem, não que tenha, né, mas ele não dá garantias, ele possui algumas falhas, ele pode ter algumas falhas. Tá? E o TCP, então, não pode fazer nenhuma suposição sobre o funcionamento da camada de rede. Ele vai trabalhar como se a camada de rede fosse uma camada que não oferecesse nenhum tipo de confiabilidade. Em particular, o que é que pode acontecer com um protocolo IP ou com qualquer camada de rede que não oferece a garantia de entrega? Pode entregar pacote duplicado, né? Aí alguém pode perguntar, né, como é que o pacote ele pode se duplicar numa rede? Né? Sai um, como pode chegar dois? Tá? Pode ser que a camada de enlace, tá, ela faça uma verificação para ver se a informação chegou do outro lado ou não. Aí você imagina a seguinte situação. Você tem uma máquina que envia uma informação para outra. A informação foi, né? Como funciona o protocolo confiável? A máquina manda uma informação, a outra máquina manda uma resposta dizendo que chegou tudo bem. Então, o emissor sabe que a informação foi. Agora, vamos imaginar assim, se a máquina mandou a informação, vem uma confirmação. Essa confirmação falha. Né? Que a origem faz? Manda de novo. Aí a máquina de destino vê que está tudo bem e confirma de novo. Só que, nesse momento, tá? Podem ter chegado duas vezes a informação na máquina de destino. E alguns protocolos de enlace, eles não fazem verificação para saber se foi uma informação duplicada ou não. Ele simplesmente duplica e se chegar a dois, vai para adiante. Então, na passagem para o restante da rede, o que acontece? Essa máquina passa à frente duas vezes a mesma informação. Né? Isso é comum, por exemplo, com rede sem fio. Porque rede sem fio tem um grau de falha muito grande, então o nível de enlace dela faz essa verificação para fazer uma retransmissão, caso seja necessário. Então, pode entregar pacote duplicado? Pode. E não é nem muito raro isso.
Pode entregar pacote com erros? Podem. Tá? A gente pode passar por camadas de enlace que não fazem verificação de erro. Né? Então, pode corromper uma informação. E o IP, a gente vai ver, ele não verifica erro nos dados. Tá? Pode entregar pacote fora de ordem? Pode. Você vai ver aqui, quando a gente for ver o roteamento, pode acontecer de um pacote seguir por um caminho da rede, e esse caminho se torna congestionado, ele passa a mandar pacote por outro caminho da rede. Então, o pacote anterior passa por uma rede congestionada e o pacote seguinte passa por uma rede rápida. Com isso, o que vai acontecer? Né? O pacote seguinte passa à frente do primeiro pacote. E também pode perder pacotes. Tá? Pode ser, por exemplo, num trecho da rede, a rede pode perceber que houve um erro de transmissão e ela simplesmente joga fora aquele pacote ruim, aquele pacote errado. Né? Então, tudo isso aqui pode acontecer. O TCP ele pode receber pacote duplicado, pode receber pacote com erro, pode receber fora de ordem e pode não receber. A gente fala até que também pode receber, correto? Então, como isso aqui acontece, um protocolo da camada de transporte que queira oferecer confiabilidade precisa tomar providências para que possa corrigir qualquer tipo de erro que possa acontecer, né? Em particular esses erros aí. Né? Então, cabe ao serviço de transporte, né, que está na camada de transporte, corrigir todos esses problemas e entregar os dados do destino livre de erros, tá? Então, entregar sem erro nenhum e também na ordem correta em que forem enviados, para não deixar um dado passar à frente do outro. Tem que chegar tudo bonitinho, conforme saiu na origem. Qual é a forma mais comum de garantir a entrega confiável? Né? É dar ao transmissor alguma informação sobre a recepção dos dados. Então, se alguém está enviando, né, tem uma máquina enviando a informação, como ela sabe que ela chegou do outro lado dessa informação? Só tem uma maneira dela saber se chegou. É quem recebe enviar informações acerca desse recebimento. Né? Existem algumas outras maneiras também de procurar garantir isso, que é, por exemplo, enviar dados com redundância suficiente para que o receptor possa corrigir os erros a partir da informação dos dados errados. Tá? No ambiente de rede local, isso não se usa, isso é muito raro. Tá? A gente só usa isso quando é muito difícil a volta da informação. No ambiente de rede, a volta da informação é muito fácil. Então, é mais eficiente voltar a informação do que enviar dados com redundância. Então, normalmente, o receptor retorna informações de controle com confirmações positivas ou negativas sobre dados recebidos. O que é confirmação positiva ou negativa? O dado é enviado da origem para o destino. Se o destino responde, ó, chegou tudo bem, a gente está com a confirmação positiva, né? Que consiste em avisar ao transmissor que os dados foram recebidos com sucesso. Então, chegou certo, confirmou, uma confirmação positiva. Agora, se o dado chega com erro, né, e o receptor avisa a origem que teve esse erro, nós temos uma confirmação negativa. A confirmação negativa consiste no aviso que houve um erro na recepção dos dados. Tá? Então, normalmente, um protocolo vai trabalhar com uma dessas duas confirmações. Essa informação ela pode ser transportada de carona num campo de controle de cabeçalho de protocolo. Isso é que a gente chama de piggybacking. É uma tradução não ao pé da letra seria caroneiro, ele que pega carona. Tá? Então, se for informado do erro, se a origem fica sabendo do erro, o que ela pode fazer? Ela transmite de volta, novamente o pacote. Né? O que é transportar como carona? Uma conexão TCP ele é full duplex, ela tanto envia quanto recebe dados. Então, se eu estou enviando dados no sentido, né, eu estou enviando dados da esquerda para a direita aqui, né, esses dados sendo num pacote com uma série de informações. Né. Também, né, vou botar aqui o nome de letras de máquina A, máquina B. Também a máquina B pode estar enviando dados para a máquina A. Então, a máquina B enviando informação para a máquina A. Então, ela envia um pacote de dados. Tá. Nesse pacote de dados, pode ter um campo aqui dentro que está levando informações a respeito do outro fluxo. Então, no fluxo de B para A, eu carrego informações sobre o que está acontecendo de A para B. Tá? Eu não preciso enviar um pacote de A para B só para dizer que se chegou bem ou se não chegou. Eu mando essa informação de carona, conforme B manda a informação para A. É claro que se B não estiver transmitindo nada para A, eu vou precisar criar um pacote só para isso. Mas aí vai ser um pacote pequenininho, só com cabeçalho, passa extremamente rápido pela rede.
então, para enviar confirmações, o protocolo precisa conseguir verificar se a mensagem chegou corretamente ou com erros. Tá? Como um protocolo sabe que uma informação chegou corretamente? Para dar um exemplo aqui, você pega um número de CPF. Como é o número de CPF? São 9 dígitos, né, separado por pontos. Aí traço mais 2 dígitos. Tá? O número mesmo do CPF da pessoa são os 9 primeiros dígitos. Os 2 últimos dígitos são dígitos de verificação. O que é o dígito de verificação? É feita uma soma de verificação na área aqui do CPF, no número do CPF, e essa soma de verificação tem que dar um valor. Então, quando você emite um CPF, é convencional, né? Quando o governo emite CPF, ele dá esse número e ele faz essa soma de verificação. Quando você vai utilizar, quem recebe pode conferir fazendo o quê? Pega esses números, calcula a soma de verificação deles e vê se é igual a soma de verificação que você recebeu. Se forem iguais, você forneceu o número correto. Se forem diferentes, você forneceu o número errado. Em rede vai ser igual. Tá? Só que não vai ser um cálculo mais complexo, não vão ser só 2 dígitos. A rede é o quê? Ela tem um pacote grande, né? E normalmente dentro do pacote, em algum lugar, tem um campo que usa uma técnica chamada CRC. A gente vai ver mais para frente. O CRC, ele faz uma soma de verificação, tá, nesses dados transmitidos, né? E ao terminar a soma de verificação, ele acrescenta no pacote essa informação de CRC. Quando essa informação chega no destino, o mesmo processo é realizado. Né? A máquina recebe os dados, calcula o CRC dos dados e compara com o que foi enviado. Se for igual, está tudo bem. Tá? Então, o transmissor pode realizar uma soma de verificação sobre os dados e enviar o resultado no campo de cabeçalho. O receptor realiza o mesmo cálculo. Se for iguais, está tudo bem. O receptor manda uma informação, uma confirmação positiva. Se tiver errado os dados, está tudo mal. Ele manda uma confirmação negativa se for o caso. Tá? Alguns protocolos mandam, outros não. Agora, isso aqui, essa técnica de CRC, ela funciona muito bem se a informação chega do outro lado. Então, vamos supor que a informação saiu, né? Máquina A manda a informação para uma máquina B e a informação chega. Chega com erro, ele avisa do erro. Agora, o que acontece se a máquina A está mandando uma informação para a máquina B e falha? Nem chega na máquina B. Tá? Então, a máquina B ela não sabe que foi enviado um novo pacote. Não tem como ela enviar nenhum tipo de confirmação. Não tem como ela enviar uma confirmação negativa de que a informação não chegou. Né? Como a gente soluciona esse problema? Né? Com a utilização de temporizadores. Né? O transmissor, quando ele envia a informação, ele dispara um temporizador. Ele dispara um reloginho aqui que conta tempo de transmissão. O tempo vai passando. Se demorar muito a chegar uma resposta, positiva ou negativa, o que é que a máquina origem desconfia? Né? Que a informação se perdeu pela rede. Né? Então, o temporizador ele é ajustado, né, para avisar o protocolo quando já passou muito tempo da transmissão. Né? Se o temporizador estoura, dá muito tempo, o que a rede faz? Retransmite aquele segmento. Né? Então, a informação que se perdeu, ela vai, não foi, o temporizador estourou, envia de novo. Vai fazer isso quantas vezes forem necessárias até que chegue ao destino. Tá? Aí nós temos outro problema. Aqui se perdeu na ida. Então, por exemplo, mandou o pacote número 5, né? E a informação se perdeu. O que ele faz? Ele vai mandar de novo 5. Agora, imagine um outro caso em que a máquina manda um pacote, por exemplo, o pacote 5, e a máquina destino responde, mas a resposta é que se perde. Novamente vai ter um estouro do temporizador. Né? O temporizador vai dizer que não chegou. Como a origem sabe que se perdeu foi a mensagem ou a resposta? A origem não sabe. O que a origem faz? Manda de novo o pacote número 5. Né? Bom, então,
Pela numeração de pacotes, mandou 5. Mandou de novo 5. O receptor ele já recebeu o pacote número 5 aqui. Então, quando ele recebe o 5 novamente, o que ele sabe? Que essa informação já foi recebida. Então, é uma retransmissão. Se é uma retransmissão, ele desconfia. Bom, a minha confirmação anterior se perdeu. O que ele faz agora? Ele manda uma nova confirmação para a origem, tá? Que ele tem que confirmar que recebeu 5. E o que ele faz com esse pacote número 5? Essa cópia ele joga fora, tá? Para que não haja pacotes duplicados na entrega para a camada de aplicação. Bom, então, a numeração de pacotes é necessária, tá? Ela é importantíssima para garantir que pacotes duplicados nunca cheguem no destinatário. Um outro problema que também resolve com a numeração é o seguinte: vamos supor que chega o pacote 5, ao pacote 6 demora a chegar, então chegou o 5, o pacote 6 demora a chegar, e o pacote 7 acaba chegando antes do 6. Né? A numeração também vai ajudar nesse aspecto, porque quando os pacotes chegarem no destino, a camada de transporte do destino ela pode perceber 5, 7, 6. Opa, teve uma inversão entre o 7 e 6. Ela pode consertar. Né? Então, se o segmento tiver chegado corretamente e a confirmação é perdida, ele vai ser retransmitido, caso que a gente viu aqui, para isso que os números de sequências são utilizados. Né? Além da reordenação que eu comentei com vocês. Então, nós temos um primeiro protocolo, que é um protocolo bastante simples para a gente fazer garantir a confiabilidade, né? Mas a sua simplicidade transforma ele num protocolo bastante importante, tá? Que é o protocolo bit alternante. Tá? Vamos ver como ele funciona, depois vou explicar a importância dele e onde ele é utilizado. Ele é bastante utilizado. Né? Não é eficiente, mas ele é simples, então por isso que ele é usado. É um protocolo extremamente simples, né? E ele é capaz de realizar a transferência confiável entre dois hospedeiros. Tá? Então, com toda a sua simplicidade, ele consegue garantir que duas máquinas conversem de forma confiável. Tudo chegue certinho, tudo chegue direitinho. Tá? O funcionamento dele é o seguinte: ele envia um segmento, envia uma informação para o outro lado. O transmissor dispara um temporizador e fica aguardando uma confirmação. Ele não faz mais nada. Ele envia e fica aguardando a confirmação. Tá? Então, manda e para. Né? O que vai acontecer? Ou vai chegar uma confirmação dentro do tempo do temporizador, ou não chega nada. Né? Caso chegue uma confirmação negativa, um aviso de erro, ou o temporizador termine sem chegar a qualquer confirmação, o que o transmissor faz? Reinicia o temporizador e transmite novamente. Tá? Então, é simples assim. Manda a informação, se não chega uma resposta positiva no tempo, manda novamente a informação. Quando chega uma informação positiva, que ele envia o outro. Tá? Então, na origem, tem uma série de informações a serem mandadas, tá? Vários segmentos para serem mandados, estão todos numa fila. O que ele faz? Ele envia o primeiro da fila. Não chega a confirmação, ele envia de novo. Não chega a confirmação, ele envia de novo. Aí, de repente, chega a confirmação, ele envia o próximo. Se chega a confirmação, ele envia o próximo. Aí vão chegar, não chega a confirmação, ele envia de novo. Aí, quando chega a confirmação, ele envia o próximo. Então, ele envia um por um. Não envia nada em adiantamento. Tá? O problema desse protocolo é que o tempo de ida e o tempo de volta, né? Enquanto não volta uma resposta, o protocolo não pode enviar mais nada. Só que torna ele um pouco mais lento. Né? Então, ele vai ficar sempre nesse ciclo de enviar respostas, de reenviar até que chegue uma confirmação positiva. Tá? Quando a confirmação positiva chega, o que ele faz? Ele incrementa o número de sequências, inicia o temporizador e manda de novo. Tá? Então, ele também tem um número de sequência. Tá? No caso aqui, vamos supor, o primeiro aqui que foi enviado é o 0, depois é enviado 1, depois é enviado 2, depois é enviado 3, tá? Por aí vai. Já no lado do receptor, o que o receptor faz? O receptor ele fica aguardando os segmentos,
Sempre que recebe um segmento novo, ele verifica se está correto. Verifica o número de sequência e envia uma confirmação positiva ou negativa. Né? Então, por que ele verifica? Verifica primeiro se está correto, para saber se está certo. Depois verifica o número de sequência, para saber se ele já recebeu aquele segmento antes ou não. Se é um segmento que ele já recebeu, ele simplesmente joga fora e confirma. Se é um segmento novo, ele passa adiante e confirma. Tá? Então, o número de sequência do segmento é necessário, porque pode ocorrer, né, da confirmação se perder e ter havido uma retransmissão de um mesmo número. Né? Então, quando recebe um segmento retransmitido, o que o receptor faz? Né? Pelo número de sequência, ele vê que é repetido, descarta e envia uma confirmação. Bom, a gente percebe o seguinte nesse protocolo. Existe apenas um segmento em trânsito, ou seja, só tem um segmento que está sendo enviado antes de enviar o outro. Tá? E o que acontece é que foi enviado, por exemplo, o 0. Vai vir a confirmação do 0. Se não vier, ele envia o 0 de novo. Se vier, ele vai enviar 1. Então, ó, deu tudo certo. Chegou a confirmação do 0. Ele enviou o número 1 agora. Então, ele envia o número 1. Chega do outro lado. Quando chega do outro lado, se o anterior que ele recebeu foi 0, ele verifica. Se chegar 0 de novo, confirma. Como chega 1, é um novo pacote. Como é um novo pacote, ele recebe e manda a confirmação do 1. Aqui foi a confirmação do 0. Aqui é a confirmação do 1. Aí, novamente, se chega aqui a confirmação do 1, a origem manda agora o próximo. Se não chega a confirmação do 1, ela manda novamente o 1. Então, a gente percebe que só tem um pacote sendo tratado pela rede. Então, me basta um bit. Na hora de mandar aqui, eu posso ou enviar o terceiro pacote, ele pode ser o número 2, mas ele também pode ser novamente o número 0. Porque o número 0, o que aconteceu do outro lado? Do outro lado tinha chegado 1 anteriormente. Então, só tem duas opções para ele receber. Ou ele vai receber novamente 1, que é uma retransmissão, ou se ele receber o 0, significa o quê? Que é o próximo segmento da sequência. Então, basta um bit. Ele fica enviando sempre 0, 1, 0, 1, 0, 1. Por isso que ele é um protocolo conhecido como bit alternante. Ele é muito fácil de ser implementado, é muito fácil a gente obter a confiabilidade de uma transferência usando o bit alternante. Tá? Ele é o protocolo utilizado, tá, num protocolo de transporte confiável de arquivos, conhecido como TFTP. Tá? Então, TFTP, o Trivial File Transfer Protocol, né, é um protocolo de transferência de arquivos trivial, como o próprio nome fala. O TCP, que é o TCP não, desculpa, o FTP, tá, que é o protocolo oficial de transferência de arquivos, que é um excelente protocolo, ele funciona utilizando serviços oferecidos pelo TCP. Tá? O TFTP, ele não usa o TCP, ele usa o UDP. Tá? Então, o FTP ele já usa toda a eficiência que o TCP tem para transferência de arquivos. O TFTP ele vai funcionar sobre o DP porque ele é feito para equipamentos simples. Por exemplo, um equipamento simples é uma placa de rede que faz boot remoto. Então, a placa de rede faz boot remoto é uma placa de rede que você bota no computador e quando você inicia essa placa de rede, ela tem um chip aqui dentro que esse chip sozinho procura um servidor na rede, encontra um servidor e faz o download do sistema operacional. Essa máquina recebe o sistema operacional pela rede, ela faz o boot pela rede. Ela não precisa ter discos. Tá? Então, é uma máquina mais simples, mais barata e de configuração mais simples. Você praticamente não configura nada na máquina. Tá? Um exemplo desse tipo de máquina é caixas de supermercado, por exemplo. Muitos caixas de supermercado são assim. Você tem um servidor responsável pelo boot, pelas aplicações, e o caixa é uma máquina simples, sem disco, sem nada, que dá o boot pela rede. Conforme você liga, ela traz uma imagem simples de um sistema operacional pela rede. Tá? E por que é usado o TFTP para isso? Como é uma placa de rede, está tudo aqui no chip, até para a placa de rede ser mais barata, a placa de rede normalmente ela não implementa o TCP/IP inteiro dentro dela. O TCP/IP é feito por software nos sistemas operacionais. Então, dentro dela, ela possui apenas uma versão bastante arcaica do IP e do UDP, que são protocolos menores. Tá? Então, com esses dois protocolos aqui dentro da placa de rede é suficiente para ela puxar e fazer um boot. Então, o TFTP também é feito para funcionar dentro da placa de rede.
Então, está tudo dentro da placa de rede, o TFTP, o UDP e o IP. E ele traz o sistema operacional remotamente. Aí, quando o sistema operacional vem, aí já vem completo. Aí você já vai ter o IP completo, o UDP completo, o TCP completo, mas isso após o boot. Tá? Outra coisa é que ele é um protocolo simples, muito fácil de ser implementado, mas ele é de baixo desempenho. Tá? O TCP ele tem um desempenho bem superior. Perguntas aí sobre o bit alternante? O problema do bit alternante é a questão de desempenho apenas, porque ele é completamente funcional, ele é totalmente confiável, tanto que ele é utilizado. Mas a gente quer performance, né? Sempre que possível, quer bastante performance. Então, para isso, para obter performance, vai usar paralelismo na transferência de dados. Então, no bit alternante, após a transmissão de um segmento, o que o transmissor faz? Ele fica aguardando uma confirmação antes de enviar o próximo segmento. Tá? Então, surge uma ideia. Né? Como a gente aumenta o desempenho? A gente faz simplesmente o envio de vários segmentos em paralelo, mesmo que não tenha chegado uma confirmação. Né? Com isso, a gente está adiantando as transmissões. Isso assumindo, né, que é uma boa rede que vai ter pouquíssimo erro. Então, nós temos origem e nós temos destinos. Como é um protocolo do tipo pare e espere, que é o bit alternante. Você envia o segmento aqui, um pacote, não, primeiro bit do segmento, o último bit do segmento, a informação é enviada. Ela trafega pela rede. Depois que o protocolo enviou, o que o bit alternante tem que fazer? Ele fica parado até chegar a confirmação. Então, quando acaba de chegar no destino, é verificado, não, beleza, está tudo certo, ele envia uma confirmação. A confirmação volta pela rede. Quando a origem recebe a confirmação, opa, já posso transmitir de novo. Então, ele vai e faz a transmissão. Né? Quando faz a transmissão, que chegou o segundo pacote. O segundo segmento. Ele envia a confirmação. E fica toda a vida nisso. Né? Envia mais dado, envia confirmação. Envia mais dado, envia confirmação. Né? Como é a transmissão com paralelismo? A primeira transmissão acontece da mesma forma que no bit alternante. Faz o envio, só que ele acabou de enviar, o que ele já faz? Já envia o segundo, já envia o terceiro, já envia o quarto, já envia o quinto. Aqui ele envia 5 segmentos de uma vez só. O que o destino faz? Recebe o primeiro, opa, está tudo certo, confirma. Recebe o segundo, está tudo certo, confirma. Né? Confirma o terceiro, confirma o quarto, confirma o quinto. Então, repara a diferença de desempenho. Né? Quanto na figura da esquerda, nesse ponto aqui, ó, acabou a transmissão do segundo segmento, antes disso, lá na origem, já transmitiu 5 segmentos. Né? Então, tem um desempenho bem maior, consegue uma vazão bem maior numa rede. Né? Quando está tudo certo, né? Quando está tudo andando bem, as confirmações estão chegando, não tem problema nenhum, o desempenho é ao máximo. Né? O problema todo é quando começa a dar erros. Né? Então, como é que a gente faz quando há um erro de transmissão? Né? Por exemplo, o segundo ou terceiro pacote falharam. Ou não chegou, ou chegou com erros. Tá? Então, primeiro, a gente precisa aumentar a faixa de valores que compõe o número de sequência. Não dá mais para ser bit 0, bit 1, tá? Porque eu estou transferindo vários dados em paralelo. Então, cada um tem que ser confirmado e tem que ser identificado diferentemente dos outros. Né? Outro aspecto, o transmissor deve possuir buffers suficientes para armazenar todas as mensagens que foram transmitidas, mas ainda não foram confirmadas. No protocolo bit alternante, né? Vou voltar aqui alguns slides. Né? Esse aqui. Conforme ele recebeu, ele enviou o pacote 0, chegou a confirmação do 0, ele sabe que o 0 já chegou do outro lado, ele descarta. Né? Joga fora isso aqui. Então o 0 já não está mais com ele. Agora ele vai mandar 1. Quando chega a confirmação do 1, ele descarta 1. Então, conforme ele vai enviando e vai chegando a confirmação, ele vai descartando. Então, ele só precisa armazenar o último segmento que foi enviado. Porque se ele envia um segmento, significa que todos os anteriores já foram confirmados. Agora, se eu tenho uma transmissão com paralelismo, né, o que está acontecendo aqui? Enviei esse,
enviei esse, enviei esse, enviei esse, enviei esse. Só nesse ponto aqui que vai chegar a confirmação do primeiro. Então, eu tenho que armazenar o protocolo de transporte, melhor dizendo, vai ter que armazenar tudo o que ele já enviou e que não foi confirmado ainda, tá? Por outro lado, porque se eu, de repente, não chega, por exemplo, a confirmação do primeiro, ele vai ter que reenviar o primeiro. Então, tudo isso que foi transmitido e não foi confirmado ainda tem que ser guardado, né? Para isso, o transmissor deve possuir buffers, né? Buffers é uma área de memória temporária, suficiente para armazenar todas as mensagens que foram transmitidas, mas ainda não foram confirmadas, né? Isso por causa de eventuais retransmissões. A forma como a retransmissão da mensagem vai ser tratada nos traz duas técnicas. Uma é chamada Go Back N e outra é chamada retransmissão seletiva. A Go Back N vai retransmitir tudo a partir da falha. A retransmissão seletiva só retransmite a falha. As ambas permitem a transmissão de múltiplos segmentos sem que seja necessário esperar pela confirmação de cada um. Bom, mas existe uma quantidade limite de segmentos que podem ser enviados, tá? Então, se a gente pegar aqui uma transmissão, tá? Isso aqui são todos segmentos que serão transmitidos, vão ser transmitidos aqui no caso da esquerda para a direita, tá? Segmento 0, segmento 1, segmento 2, segmento 3 e por aí vai, né? Nós temos aqui, então, os segmentos que já foram transmitidos e foram confirmados, daqui ó, na legenda confirmado. Então, isso aqui ó, já foi para o outro lado e já foi confirmado. Então, isso aqui é passado. O protocolo sabe que eles já foram enviados. Esse que está em azul escuro é aqueles que foram transmitidos e não foram confirmados. Então, esses segmentos todos já foram transmitidos, mas não chegou confirmação nenhuma ainda, né? E o que acontece? Quando o TCP ele cria os buffers, ele sabe quantos segmentos ele pode enviar em adiantamento, tá? Então, se ele tem buffer para 10 segmentos, ele pode enviar até 10 segmentos que ele tem condição de controlar isso. Esse número 10 do exemplo é o que a gente chama de tamanho da janela de transmissão. Então, o que é o tamanho da janela de transmissão? É quantos dados, quantos segmentos podem ser enviados sem que ainda tenham sido confirmados. Então, se eu posso enviar 10 segmentos não confirmados, eu não posso enviar o 11º, né? Então, aqui, ó, se quem está à esquerda já foi transmitido, já foi confirmado, significa que o primeiro aqui que não está confirmado é o início da minha janela de transmissão. Essa janela de transmissão é quanto de dado eu posso enviar, né? Dentro da janela, então, tem os que já foram transmitidos e não foram confirmados, e o restante da janela é o próximo de sequência, é o próximo que eu posso enviar. Depois da janela de frequência é o que chama não autorizado. Esses branquinhos aqui eu não posso transmitir. Ele está fora da janela. Se eu transmito, eu não tenho buffer para armazenar eles, tá? Então, a quantidade máxima de que pode ser transmitido sem confirmação determina o tamanho da janela de transmissão. Conforme vão chegando confirmações positivas, esses segmentos são considerados confirmados e a janela se desloca para a direita, né? O que está acontecendo aqui, ó? Vamos supor, o primeiro aqui que foi enviado à janela, ele foi confirmado, né? Então, a minha janela transmissora é isso aqui, ó. Quando esse primeiro é confirmado, o que acontece? O primeiro da janela passa a ser o seguinte, e eu posso transmitir mais um. Então, é como se eu deslocasse a janela aqui para a direita, ó. Se chegam mais uma, duas, três confirmações, o que acontece? A minha janela se desloca para a direita. E conforme vão chegando confirmações, o que vai acontecendo com a janela? A janela vai se deslocando para a direita, né? Então, a janela, ela está marcando o início e o fim do que pode ser transmitido, e ela está indo para a direita. Ela está deslizando, tá? Então, dá a impressão que uma janela ela vai deslizando, que ela vai correndo, mostrando quem pode ser transmitido. Por isso que eles são chamados protocolos de janela deslizante, tá? Então, protocolo de janela deslizante, que a janela vai andando conforme chegam as confirmações. Aí nós temos aqueles dois casos, o Go Back N e o retransmissão seletiva. Go Back N
ele é um protocolo de janela deslizante de tamanho N. Esse N aqui é quanto pode ser enviado, né, sem confirmação. Então, ele permite o envio de até N segmentos sem a necessidade de confirmação. Por isso, então, o transmissor deve ter buffer suficiente para armazenar todos os N segmentos. Então, quando é solicitada uma transmissão, o transmissor verifica se tem espaço na janela de transmissão. Caso esteja cheio, o que vai acontecer? O transmissor não pode transmitir. Então, quando o processo solicita a transmissão, né, por exemplo, chama aquela cláusula do socket send, né, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear o processo que fez a transmissão. O processo vai ficar travado, vai ficar bloqueado até que haja espaço no buffer. Tá? Caso tenha espaço no buffer, caso haja espaço na janela de transmissão, o segmento ele é transmitido, uma cópia é armazenada no buffer de transmissão, e aí o processo que solicitou pode seguir tranquilamente a vida dele. Porque ele já sabe que se por acaso tiver algum erro, o TCP vai corrigir. O Go Back N trabalha com confirmações positivas do tipo cumulativa. Né? Então, primeiro, então, o Go Back N não trabalha com confirmação negativa. Né? Se uma informação chega até o destino e ela contém erros, o Go Back N não avisa do erro. Tá? A única forma do transmissor saber que teve problema é pelo estouro do temporizador. Não tem outra forma. E confirmação cumulativa quer dizer que quando um segmento N é confirmado, todos os outros anteriores também são confirmados com sucesso. Tá? Isso aí diz que a origem mandou o segmento 6, mandou o segmento 7, mandou o segmento 8. Quando chega no destino 6, 7, 8, o destino ele não precisa confirmar cada um individualmente. Tá? Se o destino falar assim, ó, recebi o 8, a origem sabe que o 7 e o 6 também foram recebidos com sucesso. Tá? Isso que a gente chama de confirmação cumulativa. Ela vai acumulando e dizendo que tudo que ela confirma, naquele ponto, está confirmando automaticamente quem está para trás. O Go Back N não trabalha com confirmações negativas. Tá? Então, já comentei com vocês agora. A única forma de saber se chegou e que é necessário, que não chegou, melhor dizendo, que é necessário retransmitir o segmento é quando o temporizador termina. Quando isso ocorre, todos os segmentos que estão na janela de retransmissão são retransmitidos. Tá? Quer dizer o seguinte, mandei aqui, ó. Mandei o segmento, mandei segmento, todos numerados, todos bonitinhos. Mandei 5 segmentos. Esse chega, esse chega, esse chega e esse chega. O primeiro não chegou. Significa, vamos estudar números aqui. O anterior é o 4. Tá? Aí o 5 não chegou. Aí chegou o 6, o 7, o 8 e o 9. Tudo bonitinho. A última confirmação que chega é do 4. Porque conforme chega o 6, tá? O receptor não vai confirmar a chegada do 6, porque senão estaria automaticamente confirmando a chegada do 5. E o 5 não chegou ainda. O que vai acontecer quando o temporizador estourar? O TCP está parado nesse ponto aqui. O último que foi confirmado foi o 4. Então, o que ele faz? Né, o Go Back N retransmite tudo. Tá? Deu uma falha no número 5. Mesmo que 6, 7, 8 e 9 tenham chegado direito, ele não sabe que chegou. Então, ele retransmite todo mundo a partir do 5. Dando uma adiantada, esse é o que o TCP faz. É assim que funciona a internet. Falhou um, todo mundo vai junto. Então, o que acontece aqui, né? Sempre que chega uma confirmação positiva e ainda existem segmentos não confirmados, a janela de transmissão do temporizador é reiniciada. Então, chegou a transmissão, reinicia para esperar. Mas também o que pode acontecer aqui? Ele vai enviar tudo de uma vez? Então, ele envia o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Melhor, retransmite. Assim que o 5 bate no destino, na mesma hora o destinatário, ele agora recebeu 5, mas ele já tinha recebido 6, 7, 8 e 9. Ele confirma o recebimento do 9 de uma vez só.
Assim, se essa confirmação chegar na origem, a origem não tiver ainda transmitido, por exemplo, 8 ou 9, ela não vai precisar transmitir, porque tudo já vai estar confirmado. Então, no receptor, quando chega um segmento, o número de sequência e sua soma de verificação são verificados, né? Se os dados estiverem corretos e o número de sequência for o aguardado, então são encaminhados ao processo receptor uma confirmação positiva é enviado ao transmissor, né? Então, o transmissor envia aqui pacote 5. O pacote 5 chega na camada de transporte do receptor, chegou o 5. O que ele faz? Envia para o processo receptor, envia lá para a camada de aplicação essa informação e faz a confirmação de que o 5 chegou. Tá? Caso contrário, o que o protocolo faz? Descarta o segmento. Espera aí aqui. Estou voltando aqui. Ele descarta o segmento. Laser aqui. E envia ao transmissor uma confirmação positiva relativa ao outro segmento que recebeu corretamente. Tá? Então, no caso aqui, ó, no outro caso, mandou o segmento 5. Chega com erro. Teve algum erro lá dentro, o que ele faz? Não manda para cima uma vez que teve erro, mas ele manda novamente uma confirmação do 4, para dizer que chegou bem até o 4. Né? Mas ele não manda nada dizendo que teve erro no 5. Ele apenas manda dizendo que o 4 chegou bem. Tá? Ele só trabalha com confirmações positivas. Se a gente quiser ver visualmente o funcionamento dele, tá? Tem um site aqui, tá? Que é o site do nosso livro-texto, que ele tem uma applet que faz isso. Tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui é a simulação, tá? Aqui, ó, os pacotes que estão sendo enviados. Aqui em cinza, uma janela de transmissão. Aqui em cinza, uma janela de transmissão. Eu vou enviar um pacote, repara que a janela vai... o pacote vai ao pacote 0, vai ao pacote 1. Tá vendo? Tá logo o 2 também. Ó, chega a confirmação do 0, a confirmação do 1 e a confirmação do 1 vai ser enviada. A janela vai caminhar. Ó. Chegou o 0, a janela desliza. Chega o 1, a janela desliza. Chega o 2, a janela desliza. Né? Se eu sair enviando vários, chega um ponto que eu não posso mais enviar pacotes. Né? Eu posso tentar enviar à vontade, que eu não consigo, porque a janela está travada. Eu não posso enviar fora da janela de transmissão. Então, agora, conforme chega, a janela anda mais. Aí, fazer mais transmissões aqui. Vou matar, por exemplo, o pacote 8. Matei o pacote 8. Aí chega a confirmação do 9, do 10, do 11. Acho que não mato, acabei não matando. Vou fazer aqui a transmissão de novo. Deixa eu resetar aqui. Vou matar um aqui. Tá? Matei o pacote 1. Repare que todas as confirmações são relativas ao 0. Ó. Então, o que aconteceu? Eu posso até mandar mais um, que está dentro da minha janela. Eu posso mandar o 5. O que vai acontecer com o 5? Como o 1 falhou, a confirmação do 5 ó, é a confirmação 0. Né? E vai disparar o temporizador. Tem que esperar o temporizador passar. Quando passa o temporizador, ele automaticamente faz a retransmissão. Só o simulador demora bastante para mostrar o efeito. Né? Então, transmite tudo de uma vez só a partir da falha. Então, ele vai confirmando todo mundo. E agora é continuar. Né? Ele vai transmitindo, vai chegando confirmações e tudo funcionando bem. Tá ok esse funcionamento? Tá claro o funcionamento dele? Conforme vão chegando, é possível enviar mais. Claro que no ambiente de rede, essa ida e essa volta da confirmação é muito mais rápido, né? Não é tão devagar assim. E a transmissão toda vai com sucesso. Lembrando que esse é o modelo usado na internet. Ok?
Então, beleza. O outro caso, o concorrente do Go Back N, é a repetição seletiva. Tá? Então, ao contrário do Go Back N, os protocolos de repetição seletiva não fazem retransmissão de todos os segmentos a partir do que ocorreu o erro. Tá? Ele só retransmite os segmentos que apresentaram erro. Então, nesse caso aqui, cada segmento precisa ser confirmado individualmente. Nós não temos confirmação cumulativa. Né? A confirmação cumulativa, se eu confirmo o 9, significa que o 7, o 6, o 5, o 4, todo mundo está confirmado. Aqui não. Aqui, como cada um tem que ser confirmado individualmente, eu não tenho isso. Né? Então, também ele é um protocolo de janela deslizante, mas o que acontece nesse caso aqui? Ó? Fiz a transmissão, esses aqui são os que já foram transmitidos. Aqui eu tenho transmitido e não confirmado. Tenho esse. Já até chegaram outras confirmações, mas tenho 2 aqui que não foram confirmados. De repente, chega a confirmação desse aqui, o que a janela faz? A janela desliza para a direita e vai para o próximo não confirmado, liberando mais para serem transmitidos. Né? Então, nesse caso aqui, pode haver segmentos confirmados dentro da janela de transmissão, ao contrário do anterior. A retransmissão dele, como funciona? Né? Então, no receptor, os segmentos são recebidos corretamente, são todos confirmados, independente de estarem ou não na ordem correta. Então, chegou o N, ele confirma o N, se chegou bem. O receptor tem que ter buffer suficiente para armazenar os segmentos que chegaram, mas os anteriores ainda não chegaram. Tá? Caso ocorra de chegar um segmento já confirmado, ele deve descartar esse segmento e enviar para a transmissão uma confirmação positiva. Esse comportamento aqui é igual ao do Go Back N. Então, o que é que diferencia o comportamento dele? Né? Então, nesse caso aqui, vou enviar o 0, 1, 2, 3, 4, né? Vou matar o 2 aqui. Matei o 2. Tá? Cada um é confirmado. 0, 1, 3, 4. Cada um é confirmado individualmente. Tá? Posso até mandar mais pacotes. Mas o 2 não foi confirmado. Então, vai chegar um momento que a janela vai ficar travada esperando o 2. Né? No Go Back N, todos seriam retransmitidos a partir do 2. Na repetição seletiva, somente o 2 vai ser retransmitido. Esperar dar o estouro do temporizador. Deu o estouro do temporizador, o número 2 é retransmitido. Vai até ele. Ele é confirmado. Você vê que a janela vai dar um salto para a direita. Conforme o 2 chega, a janela dá um salto para a direita e pode ser enviada normalmente. Tá? E o funcionamento dele vai matar o 8 aqui, tá o 10. Né? Aí ficou faltando agora o 8 e o 10. Pode transmitir logo o 12. Pode transmitir logo o 12. Né? Vai esperar o temporizador, ele vai retransmitir o 8 e o 10 somente. Então, só retransmite aqueles que falharam. Então, na falha, já transmite o 8 e o 10. A gente vai ver a janela, vai dar um pulo no 8 e um pulo no 10. Aí agora, transmissão normal até o final. Em condições normais, se não houverem erros, o funcionamento dos dois é exatamente igual. Tá? Só vai diferenciar o funcionamento de um e de outro se houver algum erro. Transmissão toda feita aí. Bom, antes de falar no TCP, tá? Mantendo ainda aqui, falando ainda do Go Back N e do retransmissão seletiva. A princípio, a gente imagina que a retransmissão seletiva ela é mais eficiente. Tá? Porque eu só estou transmitindo aquilo que realmente precisa ser transmitido. Eu não estou retransmitindo alguma coisa que já foi. Tá? Mas o que acontece? No Go Back N,
temos algumas vantagens. Primeiro, o controle. O controle da retransmissão seletiva tem que ser feito individualmente para cada segmento que é enviado. Então, sistemas que fazem transmissões gigantescas de centenas, de milhares de segmentos pequenos, o protocolo tem que ficar controlando cada um desses segmentos. Então, ele precisa ter uma área de controle muito grande. É um controle complexo que vai exigir muito processamento. Tá? Então, vai exigir da máquina uma maior capacidade de processamento, vai pesar na máquina, precisa de mais buffers. Tá? Então, ele é um protocolo muito mais sofisticado, muito mais difícil de ser implementado. Né? Lembrando que essa dificuldade não é de programação, tá? A dificuldade de programação a gente está aí para resolver. É a dificuldade da máquina mesmo trabalhar. Né? Enquanto o Go Back-N não. O Go Back-N ele é extremamente simples. Só precisa guardar o número do último que foi recebido com sucesso. A partir daí, ele esquece todo o restante. E se deu algum erro, ele retransmite. Tá? E uma otimização que você pode fazer em cima do Go Back-N é o receptor está recebendo, só falhou um. Quando ele recebe esse um que falhou, que recebe a retransmissão, ele já avisa para a origem, ó, chegou todo mundo aqui já. Tá? E no final das contas, isso vai ser quase a mesma coisa que o retransmissão seletiva, porque o tempo de ida e de volta da informação vai ser o mesmo. Tá? No retransmissão seletiva, ele só poderia continuar quando ele recebesse a confirmação de que a retransmissão foi bem. E o Go Back-N, quando recebe a confirmação que a retransmissão foi bem, ele também está confirmando já todo mundo que foi recebido. Então, em termos práticos, a eficiência dos dois protocolos é basicamente a mesma. Tá? Inclusive, foram feitas várias simulações, tá? E o resultado foi esse. Tá? Que o retransmissão seletiva, apesar de toda a sua complexidade, ele não se mostra mais eficiente que o Go Back-N. Os dois têm eficiência igual. Então, se eu tenho dois protocolos de igual eficiência, os dois muito eficientes, sendo que um deles é muito mais fácil, requer muito menos recurso do sistema, a gente parte para usar aquele que requer menos recursos, que no caso é o Go Back-N. Por isso que ele é usado no TCP. Então, TCP, tá? Protocolo de transporte com conexão da internet. Então, o que o TCP é? É um protocolo orientado à conexão, indicado para aplicações que necessitam trocar grande quantidade de dados através de uma rede com múltiplos roteadores. E principalmente quando esses dados precisam ser confiáveis. Oferece um fluxo de bytes fim a fim confiável. Eu já falei semana passada, vamos repetir aqui. Tá? Um fluxo de bytes fim a fim é o seguinte: ele é projetado para um streaming. Imagina um vídeo que você está transmitindo para você assistir do outro lado. Vai passar byte a byte. Tá? Se você pega e você tem uma aplicação que manda mensagens individuais, tá? Você quer mandar 3 mensagens individuais, quando o TCP recebe essas 3 mensagens, o que ele faz? Ele considera que essas 3 mensagens, na verdade, é uma sequência só de bytes. Ele não necessariamente vai mandar como 3 mensagens. Ele pode mandar as 3 de uma vez, pode mandar vários pedaços dessas várias mensagens, pode quebrar a mensagem no meio, pode juntar 2 pedaços de mensagem. Então, o TCP ele só olha para o byte, fluxo de bytes. Fim a fim, que liga origem a destino, e confiável, porque garante a entrega correta desses bytes e na ordem correta. Então, aqui, ó, não importa o que o processo da camada superior esteja enviando mensagens separadas, tá? Ele não respeitará essas mensagens separadas. Não respeitará não, né? Ele poderá não respeitar. Na prática, ele acaba acontecendo ele transmitir em mensagens separadas mesmo. Mas não tem essa garantia. O TCP sempre verá a informação a ser transmitida como um fluxo contínuo de bytes, não como mensagens individuais. Ele pode juntar diferentes mensagens em um único segmento, assim como ele pode quebrar uma mensagem em vários segmentos. Né? Então, se é importante para a aplicação que está usando o TCP que seja preservada essa separação entre as mensagens, isso tem que ser feito na lógica de programação da aplicação. Tá? O que também não é tão difícil. Se o destino ele espera receber 50 bytes, é só ele mandar ler 50 bytes do buffer. Mesmo que tenha mais informação, o TCP só vai entregar 50.
Então, na transmissão, o TCP aceita um fluxo de dados da aplicação. Tá? Então, vocês vão reparar que sempre essa palavra fluxo, que ele considera uma sequência byte. Então, na transmissão, ele está pegando aqui um fluxo, só que ele usa o IP. O IP tem tamanho máximo de 64 KB. Então, o que o TCP faz? Ele quebra esse fluxo em partes, de 64 KB, e envia cada parte dessa num pacote IP diferente. Tá? Envia cada parte no telegrama extinto. Na recepção, restaura o fluxo original. Ele vai receber cada pacote desse, né? Então ele está enviando em vários pacotes separados. O que a recepção faz? Pega esses pacotes, juntam e restaura o fluxo original. Tá? Então, vai ter um fluxo de saída na origem e um fluxo de chegada no destino. Não oferece protocolo IP, no caso, né? Não oferece nenhuma garantia de entrega dos segmentos no destino. Então, o TCP está trabalhando com um protocolo que não tem garantia. Então, o TCP vai administrar temporizadores e retransmitir sempre que necessário. Então, o serviço oferecido pelo TCP ele tem seguintes características. Primeiro, ele é orientado à conexão. Uma conexão deve ser explicitamente estabelecida antes que dados possam ser trocados. A gente viu isso no programinha nos programinhas que nós fizemos aqui com socket. Tem toda uma fase de estabelecimento da conexão antes. Outra característica dele, ele é confiável. Garante que os dados serão entregues sem erros e na ordem correta. Basta a aplicação na origem entregar os dados para o TCP, que ela tem a garantia que no destino vai chegar tudo direitinho. Ele é ponta a ponta. A conexão será sempre entre dois processos. Então, uma porta de conexão, uma porta de socket, por exemplo, só pode ser usada por uma conexão TCP. Tanto que quando a gente faz o envio, a gente nem coloca o endereço do destinatário. Né? Se vocês lembrarem disso, a gente programa o envio no TCP, simplesmente enviando para o socket. Full duplex, os dados transferidos podem ser transferidos em qualquer sentido simultaneamente. A gente viu que quando o cliente pede estabelecimento da conexão, o cliente pode enviar dado para o servidor e o servidor pode enviar dado para o cliente. E isso pode acontecer de forma simultânea. Tá? É um fluxo de bytes, então ele não garante que será preservada a fronteira entre as mensagens, que a gente discutiu anteriormente. E finalização suave. Tá? Ao terminar a conexão, o TCP garante que todos os dados foram entregues, tanto na origem quanto no destino. Né? E que a origem e o destino concordam com esse encerramento. Qual o formato do segmento TCP? Qual o tipo de informação que ele troca para ele conseguir fazer essa garantia? Então, cada segmento TCP começa com um cabeçalho de um formato fixo de 20 bytes. Se vocês lembrarem, né, o cabeçalho do DP ele tem 4 bytes. Aliás, 8 bytes. 4 campos de 2 bytes. Ele tem endereço origem do DP. Ele tem endereço origem, endereço destino. Ele tem o tamanho, segmento. E ele tem a verificação de erros, né? Um checksum, um teste de verificação. Está aqui como CRC. Aqui que o endereço que eu botei aqui, na verdade, é porta. Né? Porta origem, porta destino, tamanho de segmento CRC. Então, o que o DP é capaz de fazer? O DP faz a multiplexação pela porta origem e pela porta destino para identificar os processos. Verifica, informa o tamanho de segmento para poder ser transportado por outros protocolos que não garantem, que acrescentam lixo na informação, né, no final. E ele faz uma verificação de erros para saber se a informação chegou corretamente ou não. Tá? O TCP, o cabeçalho deles, percebe que é bem maior, tem bem mais informação. Tá? Então, tem um cabeçalho fixo de 20 bytes, tá? Seguido por opções de cabeçalho. Então, aqui nós temos 20 bytes. Cada linha dessa tem 4 bytes, né? 32 bits, temos 5 linhas, então temos 20 bytes. E tem um campo de opções que é para
informações opcionais do protocolo. Na prática, não é usado. Tá? Então, o cabeçalho fixo pode ser seguido por opções. Depois das opções, podem haver até 65.515 bytes de dados. Tá? Isso aqui, porque o segmento inteiro pode ter até 64 KB. 64 KB é 65.535. Tá? Só que temos que tirar os 20 bytes do cabeçalho, então tirando os 20 bytes do cabeçalho, tá? 65.515. Segmentos sem dados são válidos e são utilizados para confirmações e mensagens de controle. Tá? Então, no final, vem os dados. Só que a gente viu num protocolo de transmissão confiável que o lado esquerdo, por exemplo, o transmissor manda informação para o receptor ele precisa confirmar esses recebimentos. Vamos supor que o receptor não tenha dados para enviar para o transmissor. Ele precisa enviar, então, segmentos que tenham somente a confirmação. Tá? Então, são segmentos que não carregarão dados, eles não transportarão dados. Então, é usado para quê? Para confirmações e algumas outras mensagens de controle, como encerramento de conexão, solicitação de conexão. Tá? Então, pode vir transferência sem dados? Pode. Tá? E normalmente acontece. Bom, então, vendo cada campo deles aqui. Tá? Primeiros campos aqui. Porta origem, porta destino. Isso identifica os processos na máquina origem e na máquina destino. Tá? É o que permite a multiplexação e a demultiplexação que a gente viu semana passada. Né? A multiplexação é que, quando na origem a máquina pode enviar pela rede informações de vários processos. Então, para isso, ele usa a porta de origem para dizer qual é o processo que está enviando. E no destinatário, quando a informação chega para uma conexão de rede, pode ser enviado para vários processos diferentes. Então, a porta destino vai dizer quem é o processo que vai receber. Né? Então, a multiplexação é feita por aqui. Tem também número de sequência. Tá? A gente viu a importância do número de sequência. Então, sempre que um segmento é transferido, ele manda um número de sequência desse segmento. Tá? Um detalhe importante aqui agora, tá? A gente vai discutir isso mais para frente, mas é bom já chamar a atenção. Até o momento, a gente vem falando de numeração de segmento. Tá? Mas o TCP ele não numera exatamente segmentos, ele numera os dados. Tá? Isso é uma coisa um pouco diferente. Vamos lá, o TCP está aqui, ó. Mandou uma informação. E aí vamos supor, tá, que o primeiro byte seja o byte 0. Ele envia esse segmento até aqui. O próximo segmento a ser enviado vai ser o byte, sei lá, 350. Qual é o número do primeiro segmento? Qual é o número de sequência do primeiro segmento? O número de sequência do primeiro segmento é 0. Qual o número de sequência do segundo segmento? Não é 1. O número de sequência é sempre o do byte. Então, como o próximo byte está sendo enviado 350, o número de sequência do próximo segmento é 350. Tá? Então, o número de sequência é sempre o byte que está sendo transmitido. Tá? Não numera exatamente segmentos. Tá? Aí vamos supor, do 350 foi transmitido até o 799. Quem é o próximo a ser transmitido? O próximo a ser transmitido é 800. Então, o próximo segmento será 800. Tá? Já o número de reconhecimento, como o TCP faz para reconhecer? Também é um pouquinho diferente do que a gente viu agora há pouco. Tá? O número de reconhecimento que a gente vinha vendo era ele reconheceu o número de sequência. Mas o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos pegar o primeiro exemplo. O número de sequência é 0. Tá? Ele poderia reconhecer como número, botar o 0 como número de sequência? Ele até poderia. Tá? Mas acontece que pode haver, conforme a gente vai ver lá no IP e ao longo do caminho, tá? Pode haver alguma fragmentação no longo do caminho, pode acontecer algumas coisas. Tá? Então, o que o TCP faz, como reconhecimento, número de reconhecimento, ele reconhece o byte, tá? Mas sempre o próximo byte. Então, o 0, o primeiro segmento, está sendo transmitido do 0 ao 349, no nosso exemplo aqui. Ó.
Então, o que o TCP vai reconhecer quando ele reconhece segmento? Ele vai reconhecer que chegou até o 349. Como ele faz isso? Ele não faz esse reconhecimento mandando o número 349. Ele faz esse reconhecimento mandando o próximo na sequência. Então, se ele quer confirmar o segmento que vai do 0 ao 349, qual o número de reconhecimento que ele envia? 350. Ou seja, o TCP ele sempre envia o número do próximo que ele espera receber. Tá? Então, o número de reconhecimento ou o número de confirmação especifica o próximo byte aguardado no fluxo contrário. Quando informa que espera receber o byte N, ele está dizendo que reconheceu todo mundo até o byte N-1. Então, no caso nosso aqui, ó, no segundo envio, foi enviado até o 799. Como o TCP vai falar que reconheceu até o 799? Ele vai botar como reconhecimento 800, que é o próximo. Professor, mas aí então ele não vai ler o 800, né? Ele só vai botar um limite no 800, né? Não, Vai na ler até verdade, o 799. ele leu até o 799. Ele sempre manda o do próximo. Ah, entendi. Sempre o Aí do próximo. 800 para frente é outra. É Ele vai chegar outro. ainda. Tá, entendi. Aí, quando fizer a próxima transmissão, ele vai receber o 800, ele vai confirmar dizendo o próximo que ele espera receber. Isso, Entendi. isso é importante também para colocar os segmentos em ordem. Né? Então, ou seja, ele trabalha com ele trabalha com conformação cumulativa. Né? Vamos supor aqui que ele tenha recebido o primeiro segmento e ele não confirmou o 350. Agora ele recebeu o segundo segmento, ele confirma 800. Quando ele confirma 800, automaticamente ele confirmou todo mundo que está à frente. Então, aquele segmento anterior foi confirmado. Bom, temos ainda, então já vimos aqui, número de sequência, porta-origem, porta-destino, número de sequência, número de reconhecimento. O próximo campo é comprimento do cabeçalho. Tá? Na informações técnicas chama de HLEN, né? Header Length, né? Tamanho do cabeçalho. Né? Informa o tamanho do cabeçalho em palavras de 32 bits. Então, é um campo aqui que tem pouco menos de 1 byte, né? E ele diz qual é o tamanho do cabeçalho. O cabeçalho do TCP, ele sempre é uma linha completa, uma linha de 4 bytes completa. Tá? Então, você pode ver aqui, ó, uma linha de 4 bytes, uma linha de 4 bytes, uma linha de 4 bytes. Então, a parte opcional sempre pega linhas de 4 bytes completos. Então, ele traz o tamanho em 4 bytes. Então, se aqui ele falar que como o tamanho padrão é 20, o número que tem aqui dentro é 4 para o tamanho padrão. Né? Ele vai 5, aliás. Tá? Porque ele vai fazer 5 vezes 4, 20. E aqui nós temos 6 flags. O flag URGS é o chamado ponteiro urgente. Indica que o segmento carrega dados urgentes. Tá? A gente vai ver aqui o chamado ponteiro de urgência. A gente vai falar dele daqui a pouco. Tá? É no próximo slide. Tá? Mas esse ponteiro de urgência nem sempre ele traz uma informação válida. Se ele estiver levando informação válida, se ele tiver com informação urgente, esse bit aqui vai estar ativado com valor 1. Se o bit tiver o valor 0, esse campo é desprezado, é desconsiderado. O campo ACK, né, Acknowledgement, indica que o campo número de confirmação contém uma confirmação. Tá? Então, pode ser que estejam indo pacotes, indo segmentos que não carreguem número de reconhecimento. Somente se o bit ACK tiver marcado é que o número de reconhecimento deve ser considerado. PSH é abreviação de push. Né? Push é empurrar. Então, solicita ao receptor para entregar os dados à aplicação assim que chegar, em vez de armazenar um buffer. Então, o TCP ele pode, conforme as informações estão chegando, ele pode armazenar um buffer no receptor para ir juntando as informações e descarregar a informação de uma vez só. Quando esse bit push está ativo, está falando para o receptor não fazer isso, para entregar logo.
RST é usado para rejeitar um segmento inválido ou para recusar uma tentativa de conexão. Então, normalmente é usado para recusar a tentativa de conexão. Tá? Quando a gente pede para estabelecer uma conexão e não é possível, por falta de buffer, falta de memória, qualquer coisa, a conexão é recusada com esse bit aqui RST. A gente vai ver isso aí mais adiante. O bit sim é usado para estabelecer conexões. Nós vamos ver também como ele é feito, como ele é usado. E o bit fim é usado para encerrar conexões. Quando a gente estudar encerramento de conexões, também vai ver como funciona. Janela de recepção. Isso aqui é um campo importantíssimo, que a gente vai nos próximos slides detalhar ele. Tá? Mas o funcionamento dele é o seguinte. O TCP ele faz o chamado controle de fluxo, tá? Para evitar que uma origem que tenha muita informação a ser enviada, enfim, informação demais, isso atrapalha o receptor. Então, essa janela de recepção, ela diz quantos dados o transmissor pode enviar. Então, lembra da janela de transmissão? Né? A janela de transmissão é o seguinte, dá uma lembradinha aí. Você tem um fluxo de informações para enviar, até aqui já foi enviado. Então, você pode enviar uma certa quantidade de informações. Esse é o tamanho da janela de transmissão. Tá? Esse tamanho de janela de transmissão diz quantos bytes o transmissor pode enviar sem ser confirmado. Né? Isso aqui, a gente está falando no sentido da esquerda para a direita. No sentido da direita para a esquerda, esse campo de cabeçalho, janela de recepção, ele determina o tamanho máximo que a janela de transmissão pode ter. Tá? Ou seja, está limitando a quantidade de informações que o transmissor pode enviar. Tá? Vai chegar um momento lá, a gente vai ficar bem claro, vou explicar para vocês por que é preciso fazer essa limitação. Tá? Então, serve para quê a janela de recepção? É para limitar o que o transmissor pode fazer. Tá? Também vamos ter slide para tratar disso. Bom, o TCP ele precisa garantir uma entrega confiável. Tá? Então, esse campo soma de verificação, ele faz o quê? Na origem, ele faz uma verificação completa do cabeçalho, dados, tudo mais, e verifica se essa informação teve algum erro de transmissão. Para isso, faz um cálculo de CRC e coloca o cálculo dentro desse campo aqui. No receptor, o mesmo cálculo é feito e é comparado com o que chegou aqui. Se os dois forem iguais, a transmissão foi ok. E, por fim, o ponteiro urgência, que eu falei que a gente ia falar mais para frente aqui. Tá? O que esse ponteiro urgência faz? Ele é usado para indicar que tem dados urgentes. Tá? Vamos supor, a aplicação está enviando dados aqui. O TCP está mandando em parte. Aí, de repente, a aplicação manda a quantidade de dados aqui que ela considera que esses dados aqui são urgentes. Mas o TCP ele só transmitiu até aqui. Então, quando a origem manda dados urgentes, o que o TCP faz? Transmite todo mundo nessa faixa aqui. Porém, os dados urgentes só começam num determinado ponto, eles conversam no deslocamento. Então, essa parte aqui é o que o TCP mandou e aqui dentro estão dados urgentes. Então, esses dados urgentes estão aqui dentro em algum lugar, não necessariamente no início. O que o ponteiro de urgência faz? Ele indica o primeiro byte na área de dados que contém esses dados urgentes. Tá? Ele só é válido se esse ponteiro aqui urge, esse bit urge estiver ativado, com valor 1. Senão, ele é desconsiderado. Tá? O TCP não faz nenhum tratamento de dado urgência. Tá? Isso não é problema do TCP. Isso é para que a aplicação possa utilizar caso ela julgue necessário. Por fim, o campo opções. É um campo opcional que possui tamanho variável e ele é projetado de forma a oferecer recursos extras, recursos que não foram previstos nos cabeçalhos comuns, que serve para expandir o TCP. Né? E os dados são os dados que são enviados para a camada superior. Quando a informação chega, tudo isso aqui, incluindo o campo opções, é removido e entregue para a aplicação. Tá? Então, dado é aquilo que vai ser entregue para a aplicação. Tranquilo, gente?
Aqui uma conexão TCP. Tá? Como é o estabelecimento da conexão? A gente viu lá quando a gente fez a programação, que o transmissor precisa chamar o comando connect do socket para estabelecer uma conexão com o servidor. E que o servidor vai estar aguardando por conexões com a cláusula accept. Né? Então, o servidor faz o accept, aguarda por conexões, o cliente conecta com connect. Então, é preciso que haja esse estabelecimento explícito. O que essas cláusulas fazem dentro do TCP? Elas vão disparar mensagens para o estabelecimento da conexão. Tá? A gente vai chamar, nesse tipo de programação, tá? É como programação cliente-servidor. A única diferença é que cliente é quem inicia a conexão, o servidor é quem está aguardando pela conexão. Então, esse aqui é o estabelecimento da conexão, né? Quando o cliente solicita, quando o cliente faz, o servidor faz o accept para ficar aguardando conexões, e o cliente chama o connect. Quando o cliente chama o connect, são disparadas 3 mensagens: uma mensagem do cliente para o servidor, uma resposta do servidor para o cliente e uma nova resposta do cliente para o servidor. Então, a primeira mensagem, né? Lembra que eu falei aqui que o bit sim, tá? É o bit que é usado para estabelecer conexões, e o fim é para encerrar. Então, esse bit sim, naquelas mensagens, ele vai ser ativado. Em mensagens normais de dados, esse bit sim tem valor 0. A gente diz que esse bit sim está ativado com isso aqui, ó, sim igual a 1. Tá? Então, não contém dados, obviamente não vai conter dados, porque está estabelecendo a conexão. Possui o bit sim com valor 1, então sim igual a 1. Envie um número de segmento aleatório no campo número de sequência. Tá? A gente vinha falando aqui até o momento em que o número de sequência iniciava em 0. Né? Mas isso é só para efeito teórico. Né? Na prática, o TCP ele sorteia um número aleatório. Então, ele já começa com um número de sequência qualquer. Esse número aleatório é importante porque se houver mais de um pedido de conexão, como esse número é um número aleatório, o hospedeiro, quando responder, ele vai responder com base nesse número de solicitação. Então, se o transmissor solicitou com o número de sequência, não obteve resposta, ele solicita de novo, ele vai solicitar com um número diferente. E aí, de acordo com a resposta que for dada lá pelo servidor, é que ele vai saber qual das solicitações dele teve sucesso. Esse número é chamado de client ISN. Então, ó, sim igual a 1 e um número de sequência inicial client ISN, aleatório. O que é que o servidor faz quando recebe a informação? Ele envia um segmento TCP, também com bit sim ativado, dizendo que está respondendo a um pedido de conexão. Tá? Então, bit sim tem valor 1. O número de reconhecimento. O cliente mandou esse número inicial aqui, ó, client SN. Lembra que o TCP ele sempre responde, ele confirma, dizendo o próximo número que ele espera receber? Então, como ele recebeu a sequência client SN, qual é o número de confirmação que ele manda? Client SN mais 1. Então, se o número de sequência inicial é 10, ele responde com 11. Tá? Então, o número de reconhecimento possui valor client SN mais 1 e envia também seu próprio número de sequência. Está aqui, ó, server ISN. É o número de sequência inicial dele. Quando isso chega no cliente, o cliente precisa também confirmar que essa informação chegou. Inclusive, confirmar que ele entendeu qual é o número de sequência inicial. Né? Então, o que é que o cliente faz? Tá? Ele recebe o segmento que eu chamei chamado SYNAC. Né? Esse segmento aqui é o segmento SYN, porque ele faz um pedido de conexão. Esse é o SYNAC, porque ele também estabelece conexão, mas ele já manda um ACK de confirmação. Tá? Então, recebe o SYNAC e o que ele faz? Ele envia de volta para o servidor um segmento, dessa vez com SYN igual a 0, para dizer, está estabelecida a conexão, então não precisa pedir mais. Tá? O número de sequência dele é o que ele tinha mais 1. Tá? E
confirmando o do servidor. O número de sequência, o servidor não mandou o número de sequência server SN, então ele manda server SN mais 1. Está confirmando que entendeu bem o número de sequência do servidor. Tá? A gente vê que são trocadas 3 mensagens. Tá? Ele é um protocolo conhecido como Three-Way Handshake por causa disso, né? Ou apresentação de 3 vias. Tá legal isso aqui, gente? A fase de estabelecimento da conexão? Né? Aqui ele está botando só as informações principais, mas outras informações também são trocadas. Por exemplo, o tamanho da janela de transmissão. Então, o cliente já pode, no estabelecimento da conexão, limitar a janela do transmissor. Continuando aí. Bom, isso aqui é quando está tudo bem, ele vai aceitar a conexão. E como o TCP recusa a conexão? Tá? Lembra que a gente também tem um bit RST. Tá? Então, o cliente solicita uma conexão ao servidor. O servidor vai recusar a conexão. Tá? Basicamente, existem 3 condições para recusa de conexão. Tá? A primeira condição mais simples dela é quando o próprio programa ele não quer aceitar a conexão. Mas, nesse caso, quem não vai aceitar a conexão é o próprio processo. Tá? Para efeitos do TCP, a gente considera que houve uma conexão e um encerramento, tá? Porque houve a recusa pelo próprio processo. O TCP mesmo, ele recusa a conexão em 2 condições especiais. A primeira é quando não tem nenhum processo aguardando naquela porta. Tá? O cliente pede uma solicitação para uma porta, por exemplo, a porta 80 do HTTP, mas aquela máquina não tem um servidor HTTP, então não tem ninguém aguardando na porta 80. Logo, o servidor recusa a conexão. Né? Para conectar, tem que conectar com o processo. Não tem processo, recusa. Outra, vocês devem lembrar de uma cláusula de programação que a gente fez lá na programação TCP, que é a cláusula listen. Né? Antes de fazer o accept, a gente tem que chamar a função listen. Tá? A função listen, a gente passa para ela um parâmetro que a gente diz quantas conexões podem ser aguardadas. Isso aqui, então, a listen está estabelecendo buffers. Se eu coloco um número muito pequeno aqui, eu tenho uma quantidade de conexões muito grande sendo solicitadas, pode ser que não haja buffer suficiente para tratar todas as conexões. Aí, nesse caso, também vai ser feita a recusa da conexão. Tá? A recusa da conexão é quando ele responde aqui, mas em vez dele botar sim igual a 1, né, conforme o cliente solicita, ele bota o que na resposta? Ele coloca o bit RST igual a 1, no lugar do bit sim igual a 1. Tá? Então, ele ativa o bit RST e manda a resposta. Com isso, o cliente sabe que teve a conexão recusada. E para encerrar a conexão, tá? Qualquer dos lados pode solicitar um encerramento. Tá? O encerramento é realizado, então, com o bit fim ativado. Quando o cliente quer encerrar uma conexão com o servidor, ou o servidor quer encerrar uma conexão com o cliente, ele ativa o bit fim e faz o envio. Tá? Importante aqui, ó, as conexões são encerradas de forma independente em cada sentido. Então, eu preciso encerrar no sentido do cliente para o servidor e também preciso encerrar no sentido do servidor para o cliente. E algo importante, né? Vamos supor que tem 2 hospedeiros A e B. O hospedeiro A encerra a conexão. Então, significa que após o encerramento, A não pode mais mandar dados para B. Porém, só foi encerrada a conexão no sentido de A para B. A conexão no sentido de B para A continua existindo. Tá? Então, B poderá continuar enviando dados para A. E mesmo que A não possa enviar dados para B, A vai continuar enviando segmentos para B para confirmar aquilo que está recebendo. No encerramento normal, ele vai acontecer quando os 2 lados querem encerrar, né? É o que acontece não é normal, a maioria das vezes, né? Então, aqui, por exemplo, o cliente vai solicitar encerramento. Ele solicita com bit fim igual a 1 e manda seu número de sequência. Como o servidor diz que recebeu fim igual a 0, porque ele, servidor, não está encerrando a conexão, ele está apenas aceitando o encerramento de conexão do cliente.
Qual a CK ele bota? 1911. O cliente solicitou com SEC 1910. Então, quando o servidor coloca ACK igual a 1911, significou que ele recebeu 1910. Se ele recebeu 1910, ele já sabe do encerramento. Então, está encerrada a conexão. Está encerrada a conexão do cliente enviando para o servidor. Agora, falta encerrar a conexão no sentido do servidor para o cliente. Então, para encerramento aqui, o servidor faz FIM igual a 1, bota o número de sequência deles. O cliente bota FIM igual a 0 e manda um ACK. Nesse momento, então, está encerrada a conexão nos dois sentidos. E como é a transmissão de dados no TCP? Já vimos o estabelecimento da conexão, já vimos o encerramento da conexão. Como é essa política de transmissão? Né? TCP, então, deve controlar as informações transmitidas e realizar retransmissões sempre que necessário. Sempre que houver um problema, a gente vai retransmitir isso, aquilo que foi enviado anteriormente. Tá? Então, ele precisa saber quais dados chegaram com sucesso ao receptor. Né? Então, o campo número de sequência e número de reconhecimento são fundamentais para isso. O número de sequência é relativo à posição ocupada pelo byte no fluxo de dados da conexão. Tá? Então, a gente já viu isso aí. Tá? O número de sequência eu tenho fluxo, eu vou enviar essa parte aqui do fluxo. O número de sequência é o número desse byte. Quando eu enviar outra parte, não é o número mais 1, é o número desse byte. Quando eu enviar outra parte, é o número desse byte. Então, o número de sequência é o número do primeiro byte no fluxo. Novamente, o TCP não preserva o limite entre as mensagens. Tá? Então, se um segmento TCP possui um número de sequência N, tá? O primeiro byte carregado pelo segmento deve entrar na posição N do fluxo de dados da conexão. Tá? Então, para posicionar mesmo. E o número de reconhecimento indica ao transmissor qual é a posição do próximo byte que ele espera receber. Então, aqui um exemplo. Né? Um cliente deseja enviar ao servidor um arquivo que possui exatamente 22.231 bytes e que fará o envio utilizando um software de transferência de dados que utiliza o TCP. Tá? Vamos fazer as seguintes suposições. O número de sequência do primeiro byte no fluxo de dados é 1. Tá? A gente já viu que isso é um número aleatório. Tá? Mas a gente vai usar o número 1 aqui só para facilitar o nosso entendimento. Por questões de tecnologia, o TCP necessita fazer uma transferência em segmentos que carreguem exatamente 10.000 bytes de dados da aplicação. Tá? Ele não consegue enviar mais do que 10.000 bytes. Só consegue enviar 10.000 bytes. Tá? Então, se ele precisa enviar 22.231 bytes, ele vai precisar quebrar isso em segmentos de, no máximo, 10.000 bytes. Então, o que acontece? O cliente envia para o servidor a primeira parte dos 22.231. Então, vai do 1 ao 10.000. Então, ele bota sequência igual a 1, que é o número de sequência do primeiro. O que o servidor responde? ACK igual a 10.001. Ele está dizendo que recebeu tudo até o 10.000. No próximo envio, o que o cliente pode fazer? Envia do 10.001 ao 20.000. Então, o número de sequência é 10.001. ACK, 20.001, dizendo que recebeu até o 20.000. Já foram 20.000, só falta agora 2.231. Então, ele manda aqui, ó, dados do 20.001 ao 22.231. Número de sequência dele, 20.001. Quando chega lá, o que o receptor faz? ACK 22.232. Confirmou tudo até o 22.231. Né? Com isso, o arquivo foi totalmente recebido com sucesso. E no caso aí de exemplos fora de ordem, o que poderia acontecer se chegar fora de ordem? Né? Então, são as mesmas transmissões que aconteceram na vez seguinte, né? Mandou a sequência 1, depois mandou a sequência 20.001, a sequência 10.001, depois mandou a sequência 20.001. Só que aconteceu que o segundo segmento demorou muito a chegar, o terceiro segmento passou à frente dele. Então, ele manda, ó, sequência igual a 1, vai dados do 1 ao 10.000. Qual a CK que ele recebe? 10.001. O que é que chegou aqui agora? Chegou o terceiro segmento. Sequência igual a 20.001. Ele espera receber o 10.001, mas ele recebeu o 20.001.
né, que são dados do 20.001 ao 22.231. O que faz o receptor nesse caso? Ele manda uma confirmação, mas a confirmação do segmento anterior. Então, ele repete o ACK anterior. ACK 10.001. Né? E agora chega o segmento fora de ordem. Chega o segmento 10.001, que vai do 10.001 ao 20.000. Bom, o que aconteceu aqui no receptor? Ele recebeu agora do 10.001 ao 20.000, porém, ele também já recebeu do 20.001 ao 22.231. Então, ele não vai fazer o reconhecimento apenas do 20.000, ele vai reconhecer tudo que já recebeu. Então, a CK dele, 22.232. Com isso aqui, ele está confirmando não só o segmento que acabou de chegar, como está confirmando também o segmento anterior. Ok, isso aí, pessoal? Feito aí? Nenhuma dúvida? Bom, então, semana que vem a gente vai continuar, tá? Vendo essa parte, a gente vai esmiuçar ainda essa parte dos segmentos. Aqui a gente viu uma simples transmissão de informação, mas aqui nós não estamos vendo o controle de fluxo, tá? Então, na semana que vem a gente vai continuar com isso aqui, mas vamos tomar também o controle de fluxo. Vamos ver como que o receptor consegue controlar a taxa de dados com que o transmissor envia esses dados. Né? Aqui não tem dúvida, eu vou encerrar aqui a transmissão. A transmissão não, a gravação. Foi não.